Porque Tony ainda não foi examinado. Onde está o médico quando o garoto precisa de ajuda imediata? Será que essa doença estranha pode ser tratada a tempo, antes que seja tarde demais? Essas perguntas serão respondidas no vídeo, mas será que o final será feliz? Será que Tony conseguirá superar esse momento de perigo? Fique ligado para não perder os acontecimentos surpreendentes. O que você acha que o médico fará para salvar Tony nesta situação? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo do vídeo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. Neste momento, tanto Hwo-ai-ka quanto Hung estavam extremamente ansiosos. O tempo passava, mas Tony ainda não tinha sido atendido. Cada minuto parecia uma eternidade. E a preocupação no coração de ambos aumentava a cada instante. Tony permanecia quieto nos braços de Hwo-ai-ka, mas a pele do garoto estava coberta por manchas vermelhas, fazendo-o coçar por todo o corpo. Hwo-ai-ka e Hung revezavam-se para coçar Tony, tentando aliviar a sensação de desconforto, mas sem muito sucesso. Ambos estavam apreensivos, sem saber como a condição de Tony iria evoluir caso não fosse atendido a tempo. O hospital estava lotado de pessoas, com os nomes dos pacientes sendo chamados incessantemente, mas Tony ainda não havia sido chamado. Embora já estivessem esperando há bastante tempo ao olhar ao redor, Hwo-ai-ka sentiu que o hospital estava como um lugar apertado e tenso. Decidiu então fazer algo para ajudar Tony a se sentir melhor. Ele deve estar incomodado com o ar abafado daqui, pensou Hwo-ai-ka. Então se levantou e cuidadosamente levou Tony para o corredor para respirar um pouco de ar fresco. Ao sair um pouco, todos se sentiram um pouco mais aliviados. A cena fora do hospital era mais tranquila, mas a preocupação não deixava o coração de Hwo-ai-ka. Ela olhou para Tony e viu que o garoto parecia sentir a diferença, já não chorando como antes. Contudo, ela não conseguia deixar de pensar no estado de saúde dele. Foi então que de repente ouviram o nome de Tony, sendo chamado da sala de consulta. Hwo-ai-ka e Hung se viraram ao ouvir o médico chamar. Olharam um para o outro e rapidamente correram para dentro da sala. Hung pegou Tony no colo e entrou apertando o garoto contra si, como se não quisesse soltá-lo nem por um segundo. Hwo-ai-ka os seguiu com a preocupação ainda pesando sobre seu coração. Depois de um período tenso, finalmente o médico diagnosticou a doença de Tony. Embora tanto Hwo-ai-ka quanto Hung se sentissem aliviados ao receber o resultado, eles ainda não podiam ficar totalmente tranquilos até saberem com certeza se o tratamento seria eficaz. O médico explicou claramente sobre a condição de Tony e orientou sobre o tratamento adequado. Após o médico terminar o exame e a consulta, Hung e Hwo-ai-ka pegaram Tony nos braços e saíram da sala de consulta. Tony ainda estava cansado, mas pelo menos já não sentia mais a coceira incômoda de antes. Hwo-ai-ka acariciou suavemente Tony enquanto caminhava e segurava firme a mão de Hung, sem tirar os olhos de seu filho. Hung entrou na sala para pegar os resultados dos exames e a receita médica. Hwo-ai-ka e Tony ficaram fora esperando em silêncio. Embora as coisas estivessem mais claras, a preocupação ainda estava presente em seus corações. Hung logo retornou com o resultado nas mãos. Ele assentiu para Hwo-ai-ka e disse: "Tudo está resolvido agora, só precisamos pegar a medicação." Os três saíram do hospital juntos, e Hung não se esqueceu de pagar a conta antes de deixarem a área do hospital. Ele levou Hwo-ai-ka e Tony até a farmácia próxima, onde o médico havia indicado comprar os medicamentos necessários. Ao entrarem, uma funcionária da farmácia os recebeu, e Hung entregou a receita para ela. A funcionária verificou cuidadosamente e rapidamente pegou os medicamentos que o médico havia prescrito para Tony.
Depois de comprar os medicamentos, Hung fez o pagamento e saiu da farmácia com Hwa-I-Ka e Tony. O coração de Hwa-I-Ka ainda estava cheio de preocupações, mas pelo menos agora ela se sentia mais tranquila, sabendo que Tony receberia o tratamento a tempo. Hung estava ao seu lado, e seus olhos também não podiam esconder a tensão, mas ambos sabiam que estavam fazendo tudo o que podiam para ajudar Tony a superar essa doença. Neste momento, a Sra. Bay ainda estava muito preocupada, sem conseguir ficar parada. Ela esperava o dia todo, mas ainda não tinha visto Tony voltar, e a ansiedade só aumentava dentro dela. Sabia que Tony estava doente, mas não sabia como estava a situação, o que a deixava ainda mais tensa. Ela só desejava que o garoto não estivesse muito doente e que encontrassem uma forma de tratar a condição a tempo. Pouco depois, o som de uma moto vindo da rua foi ouvido e a Sra. Bay viu Hung e Hwa-I-Ka entrando com Tony nos braços. Seus olhos brilharam instantaneamente, mas não conseguiu esconder a preocupação. Ela correu até eles e perguntou rapidamente: "Tony está bem. O que aconteceu com ele?" Hung respondeu de imediato, tentando tranquilizá-la. "Está tudo bem, senhora. Tony tem apenas sarna. O médico disse que com o tratamento adequado, ele vai melhorar. Ainda bem que não é nada grave, não afeta a vida dele." Hung tentou sorrir, mas seus olhos denunciavam a preocupação. A Sra. Bay suspirou aliviada e seu rosto ficou muito mais calmo ao ouvir essa notícia. "Sarna não é nada sério", disse ela com um tom de alívio. "Basta aplicar a pomada corretamente e manter os cuidados adequados, logo vai passar. Graças a Deus, não é uma doença grave." Hwa-I-Ka também respirou aliviada ao ouvir as palavras da Sra. Bay. Ela se sentiu muito mais tranquila, embora ainda olhasse para Tony, preocupada com os episódios de coceira do garoto. A Sra. Bay percebeu a preocupação nos olhos de Hwa-I-Ka e com ternura disse: "Não se preocupe demais, é apenas uma doença de pele, vai melhorar logo." Hung entregou à Sra. Bay os medicamentos que o médico havia prescrito para Tony. Eram pomadas e remédios orais, tudo o que Tony precisava para tratar a sarna. A Sra. Bay examinou os medicamentos com cuidado e percebeu que eram comuns e fáceis de encontrar e usar. "Isso está ótimo", disse ela agora, com um semblante tranquilo. "Vou pegar umas folhas de ervas para fazer um chá para o Tony tomar banho. Esses remédios ajudam muito na recuperação da pele, além de serem fáceis de preparar." Hwa-I-Ka olhou para a Sra. Bay, sentindo-se profundamente tocada. A Sra. Bay sempre foi aquela que cuidava de Tony em cada detalhe, e agora ela continuava a se preocupar e buscar maneiras de ajudar. Hung também olhou para ela com gratidão. "Muito obrigado, Sra. Bay", disse Hung com a voz cheia de apreço. "A senhora sempre nos ajuda e agora mais uma vez está cuidando de Tony. Não sei o que dizer além de um grande agradecimento." Hwa-I-Ka olhou para a Sra. Bay enquanto ela se afastava, sentindo-se aliviada. Ela se sentia muito sortuda por ter a Sra. Bay ao seu lado, sempre sendo um apoio firme nos momentos difíceis. Ambos os adultos sabiam que, mesmo sendo uma doença leve, com o estado de saúde atual de Tony, cada cuidado fazia toda a diferença. Depois que a Sra. Bay saiu para buscar as folhas, Hung e Hwa-I-Ka se sentaram ao lado da cama de Tony, observando silenciosamente o garoto enquanto ele dormia. Tony parecia cansado, seus olhos semicerrados, como se ainda estivesse com sono, mas pelo menos não estava mais chorando de coceira como antes. Hwa-I-Ka segurava firme a mão de Tony, seu coração cheio de preocupação, mas também um pouco mais tranquilo, pois sabia que o médico já havia diagnosticado a doença e prescrito um tratamento específico. Ela sussurrou suavemente: "Espero que você melhore logo, meu amor." Essa oração ecoou suavemente em seu coração.
Ela não queria que Tony visse a ansiedade em seus olhos, queria apenas que o garoto sentisse o amor e a força de sua mãe. Hung estava ao lado, olhando para Tony também. Ele não dizia nada, mas em seu coração estava orando para que Tony se recuperasse logo, para que essa doença passasse rapidamente. Seus lábios murmuravam orações baixas, como uma maneira de se acalmar e também de esperar por um milagre. Hung olhou para Huayca, vendo-a cuidar de Tony com tanta dedicação. Seu coração se aqueceu, mas também não podia deixar de se preocupar com ambos, mãe e filho. Ele sabia que naquele momento, o consolo e o amor eram as coisas mais importantes. O tempo passou, e Huayca e Hung continuaram sentados silenciosamente ao lado de Tony. No entanto, Hung sabia que não podia demorar muito. Ele olhou para Huayca com os olhos cheios de carinho e preocupação. Eu preciso ir logo, tenho que resolver algumas coisas. Cuide-se para cuidar de Tony. Ok. Hung falou, sua voz suave, mas firme. Eu vou voltar rápido e tudo vai ficar bem. Huayca assentiu, seus olhos ainda fixos em Tony. Ela sentia claramente a preocupação de Hung, mas também sabia que ele tinha responsabilidades a cumprir. Vou ficar bem, não se preocupe. Vá cuidar do que precisa e lembre-se de se cuidar também. Huayca respondeu suavemente, tentando tranquilizá-lo. Hung se levantou, olhou para Tony uma última vez e então se inclinou para abraçar o garoto. Espero que você melhore logo. Ele sussurrou, acariciando suavemente o menino, como se fosse uma bênção. Então, Hung virou-se para Huayca, seus olhos cheios de preocupação e incentivo. Eu não vou deixar que nada aconteça com você e com o Tony. Eu farei tudo o que for possível para que tudo volte ao normal. Essas palavras soaram como uma promessa sólida, e embora não tenha sido dita em voz alta, Huayca sentiu profundamente o sentimento de Hung. Huayca sorriu, embora seus lábios tremessem, seus olhos ainda brilhavam com gratidão. Obrigada, Hung. Fique tranquilo. Obrigada por sempre estar ao meu lado, ajudando a mim e ao Tony. Hung se despediu de Huayca e Tony e saiu rapidamente. Antes de sair, ele não se esqueceu de dar um último conselho. Vou embora agora, cuide-se. Tudo vai ficar bem. Huayca ficou na porta olhando Hung se afastar. Ela silenciosamente rezou para que todas as dificuldades passassem e que Tony se recuperasse logo. Quando a porta se fechou, ela voltou a olhar para Tony, seu coração cheio de amor. Ela respirou fundo e se disse: preciso ser mais forte, preciso ser corajosa por Tony. Cô dừng tuổi đầy sương mù, không khí lặng trĩu mưa, xuyên suốt tất cả. Tên cô vẫn vang vọng như một lời thì thầm thiêng liêng. Hoài ca, đó là dòng nói của đức tin, hơi thở của Chúa tiếp tục cô. Con phải nhớ, con vẫn còn Tony và Hùng, họ đang đợi con. Mọi người đều vậy. Hãy tiếp tục tiến về phía trước. Dù cho có khó khăn đến đâu, dù khi đó con mới có thể trở về với gia đình yêu thương con. Trở lại làm họ đang gọi cô biết điều đó, cô cảm nhận thấy điều đó. Cô tưởng tượng đôi bàn tay nhỏ bé của Tony nắm chặt cửa ra vào, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Cô thấy hình văn đi từ lại xung quanh đường đất, dòng suối hát lớn tên cô và từ chối nổi tiếng, từ chối tin rằng cô sẽ được ra đi. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ cô. Cô gần như có thể nghe thấy họ cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giữ cô ấy an toàn, xin hãy đưa cô ấy trở lại. Cô vẫn môi dưới, nhìn thấy sự bùn và máu khô từ chân cô run rẩy bên dưới. Cô vẫn tiếp tục bước đi, giữa cây vươn ra để làm cô vấp ngã. Cành cây cào trước mặt cô như thể chúng tôi dừng thân để đánh nhớ cô lại.
Nhưng cô vẫn tiến về phía trước. Ở đâu đó sâu thẳm bên trong có điều gì đó thì thầm đừng đứng lại. Cô lại nhớ những gì mẹ cô từng nói với cô trong từng suốt đêm.